A primeira vez que notei algo estranho foi quando um paciente que se mostrava estável e bem-humorado no dia anterior simplesmente partiu na manhã seguinte. Não foi apenas um caso isolado em poucos dias. 3 pacientes que, segundo as previsões médicas, teriam ainda alguns anos ou semanas pela frente, faleceram silenciosamente, sem qualquer alerta ou sintomas precedentes. Continuei pensando que talvez fosse simplesmente assim que as coisas aconteciam, nos cuidados paliativos imprevisíveis por natureza. Mas após o terceiro caso, comecei a perceber detalhes que não se encaixavam no quebra-cabeça da normalidade hospitalar. Quando iniciei meu trabalho no Centro Paliativo Serra Serena, não esperava nada fora do comum. Consegui a vaga através da recomendação de uma amiga e o ambiente era surpreendentemente tranquilo, quase pacífico. Não havia correria, nem gritos ecoando pelos corredores, nem o caos típico de hospitais convencionais. O lugar emanava uma calma peculiar, como se todo o espaço tivesse aceitado sua missão sagrada: ajudar pessoas a viverem seus últimos dias com dignidade. A equipe era gentil, a direção pareceu impressionada com meu currículo e os profissionais mais experientes me recebiam com acenos de cabeça e sorrisos discretos. Algumas enfermeiras veteranas até me convidaram para acompanhá-las em chás após os plantões noturnos, em uma cafeteria que funcionava 24 horas próxima ao centro. Todas as manhãs eu vestia meu uniforme branco, verificava a planilha de tarefas e percorria os quartos onde os pacientes frequentemente pediam pequenos favores, um travesseiro mais macio, talvez um pouco de suco. Não era um trabalho fisicamente exaustivo, mas exigia um tipo especial de resistência emocional. Apesar de tudo, eu apreciava a rotina. Havia algo de reconfortante nela. O Dr. Teodoro se destacava imediatamente. Ele possuía uma presença serena, sempre se movimentando vagarosamente e falando em voz baixa, como se temesse perturbar o ar ao seu redor. Os pacientes pareciam relaxados em sua companhia. Ele nunca demonstrava frustração, nunca se apressava e sempre reservava tempo para explicar algo ou ouvir atentamente. As pessoas o respeitavam e até o admiravam. Ele não era extravagante ou excessivamente amigável, apenas constante. Lembro-me de pensar, se eu estivesse em uma dessas camas, gostaria de alguém como ele por perto. Nas primeiras 2 semanas, não percebi nada de errado. Tudo fluía bem, as tarefas eram claras, os medicamentos seguiam protocolos padronizados e ninguém parecia infeliz. Mas então, as mortes começaram a se acumular. No início, engoli a explicação mais óbvia: coincidência. Afinal, estávamos lidando com pessoas gravemente doentes. Ninguém esperava que elas se recuperassem. Mas foi o momento dessas partidas que começou a me incomodar. Um senhor, Sr. Lourenço, estava sentado conversando animadamente com sua filha apenas 2 dias antes de falecer. Outra paciente, Senhora Karina, estava perguntando sobre suas músicas favoritas para serem tocadas na noite anterior, a ser encontrada sem resposta. Após o terceiro falecimento repentino, um paciente me deteve durante minhas rondas. Ele parecia cansado, mas não pior do que o habitual. Segurou minha mão e disse: "Por favor, não me dê injeções extras, apenas o necessário, ok?" Verifiquei seu prontuário e as prescrições eram todas analgésicos padrão, nada além. Perguntei se alguém havia lhe oferecido algo incomum. Ele apenas balançou a cabeça e disse: "Só quero ter cuidado." Comecei a observar mais atentamente depois disso, não apenas os prontuários, mas a frequência com que o Dr. Teodoro visitava certos quartos. Ele era metódico, sempre tomava seu tempo, mas notei que costumava entrar no mesmo quarto 2 vezes durante um plantão, mesmo quando não havia mudança na condição do paciente. Inicialmente, pensei que ele fosse apenas minucioso, mas algo nessas visitas começou a parecer deliberado demais. Tentei conversar com uma das enfermeiras em quem confiava,
Alguém com quem tomava chá após os plantões. Mencionei as mortes repentinas, tentando soar casual, e ela apenas me olhou como se eu estivesse exagerando. Você vai se acostumar, disse ela. O Dr. Teodoro sabe o que está fazendo. Ele é gentil e garante que todos estejam confortáveis. Outra enfermeira o chamava de anjo. Todos pareciam convencidos de que ele estava apenas sendo compassivo. Ninguém queria ouvir mais nada. Eu não queria acusar ninguém, especialmente alguém com a reputação dele. Mas à noite não conseguia parar de pensar nos pacientes, no momento dessas mortes e em quão calmo o Dr. Teodoro sempre parecia. Não importava o que acontecesse. Dizia a mim mesma que talvez estivesse apenas cansada ou deixando o estresse afetar meu julgamento, mas não conseguia afastar a sensação de que algo não estava certo. Comecei a tomar notas nada formal, apenas pequenos detalhes. Comparava o que estava escrito nas prescrições com o que via sendo feito, quem entrava em qual quarto e a que horas. Eu nem tinha certeza do que estava procurando, mas continuei observando, esperando por algo que pudesse explicar aquela sensação de desconforto que me acompanhava. Uma noite, durante meu plantão, vi o Dr. Teodoro entrar em um quarto onde o paciente não precisava de analgésicos fortes, segundo as anotações. Sua condição era estável e ele não havia relatado nenhum desconforto significativo. A porta não estava completamente fechada. Fingi passar pelo corredor quando espiei para dentro. Foi quando o vi injetar algo no acesso venoso do paciente. Não estava programado. Não havia prescrição para qualquer sedação adicional ou medicamentos de emergência. Parei no corredor, meu peito apertado. Não sabia exatamente o que estava testemunhando, mas certamente não era um procedimento de rotina. Fiquei ali por alguns segundos, sem saber o que fazer. Se o confrontasse e estivesse errada, pareceria paranoica ou, pior, arriscaria meu emprego. Mas não poderia simplesmente ignorar o que vi. Anotei a hora e o nome do paciente. Na manhã seguinte, verifiquei aquele homem. Na noite anterior, ele estava alerta o suficiente para manter uma conversa. Agora mal conseguia falar. Sua respiração estava superficial e seus olhos não focalizavam. Quando sua família chegou, foram informados que era um declínio repentino, que às vezes o corpo simplesmente desiste. Eu sabia que isso poderia ser verdade, mas os resultados laboratoriais do dia anterior não mostravam nada grave, sem sinais de infecção, sem indicadores de falência orgânica. Voltei aos registros. Nada sugeria que ele deveria ter recebido sedativos fortes. Ainda assim, algo havia sido administrado. Não podia mais fingir que estava tudo apenas na minha cabeça. Examinei mais detalhadamente os medicamentos que o Dr. Teodoro havia prescrito em regime paliativo de emergência. Encontrei a anotação sobre a injeção da noite anterior. Estava listada como morfina, em dose extremamente alta, normalmente reservada para as horas finais, quando nada mais funciona. Fiquei ali parada, segurando aquela folha de papel, percebendo que alguém havia tomado uma decisão não médica, mas final. Não dormi naquela noite. No dia seguinte, comecei a reunir registros do mês anterior. Cruzei dados de dosagem, cronogramas de plantões e horários de óbitos. Comparei os nomes dos pacientes falecidos com aqueles que receberam esses chamados tratamentos extraordinários. Havia um padrão. Cada um deles havia recebido doses anormalmente altas de morfina ou outros sedativos pouco antes de sua morte, e na maioria dos casos, sem justificativa clara. Pensei em procurar a polícia, mas sabia que precisava de provas sólidas, não apenas suspeitas ou documentação que poderia ser interpretada de várias maneiras. Precisava de algo inegável. Foi quando tomei uma decisão que ainda me deixa desconfortável. Trouxe uma pequena câmera e um gravador. Não era permitido, e se alguém descobrisse, eu perderia meu emprego, mas não conseguia pensar em outra alternativa. Escondi a câmera onde pudesse filmar o corredor e, parcialmente, um dos quartos. Guardei o gravador no meu bolso durante os plantões.
Algumas noites depois, consegui o que procurava. O Dr. Teodoro entrou em um quarto muito depois do horário, muito tempo após o paciente ter recebido todos os medicamentos programados. Do corredor, ouvi-o sussurrando, dizendo ao paciente que ficaria tudo bem, que ele estava ajudando. Então, o som inconfundível de uma seringa sendo preparada. Alguns minutos depois, os sinais vitais do paciente começaram a cair. Registrei tudo, hora, número do quarto. Na manhã seguinte, coletei as filmagens e entreguei as gravações para a administração da clínica. Eles ouviram, assistiram e seus rostos mudaram completamente. Uma investigação interna foi iniciada imediatamente. Não demorou muito para descobrirem que o Dr. Teodoro estava administrando doses não autorizadas a pacientes que ele, unilateralmente, decidia que estavam sofrendo demais. Não houve solicitações, nem aprovações assinadas, nem discussões com familiares, apenas seu julgamento pessoal. Quando a verdade veio à tona, espalhou-se rapidamente. A clínica tentou abafar o caso inicialmente, mas as famílias exigiram respostas. Ele não negou suas ações. Disse que era um ato de misericórdia, que não podia assistir ao sofrimento deles. Mas nenhum paciente havia pedido sua intervenção. Ninguém havia solicitado eutanásia. Não existiam documentos legais para tais decisões. O tribunal estava lotado quando seu caso foi a julgamento. Familiares choravam, alguns apenas sentavam olhando fixamente para o chão. Ele permaneceu ali, calmo como sempre, afirmando que agiu por compaixão, que observar as pessoas desaparecerem lentamente era insuportável. Mas não era uma escolha que lhe cabia fazer. Ele foi afastado de sua posição antes mesmo do veredicto final. Mas àquela altura, isso já não importava para mim. Eu já havia pedido demissão. Não conseguia continuar trabalhando naquele lugar, percorrendo os mesmos corredores, permanecendo nos mesmos quartos onde havia presenciado tantas coisas. O prédio parecia diferente, agora frio. Cada canto vazio me lembrava de quão perto estive de não perceber tudo aquilo. Comecei um novo emprego um mês depois, bem longe dali. Uma instituição menor, com menos pacientes. Mas ainda hesito sempre que um médico permanece tempo demais em um quarto durante a noite. Volto constantemente àqueles plantões tardios, perguntando-me se poderia ter percebido antes. Talvez, se tivesse sido mais observadora, feito perguntas mais incisivas, algumas daquelas pessoas ainda estariam vivas. Não posso mudar isso agora. Tudo o que posso fazer é compartilhar esta história para que outros saibam. Não presuma que gentileza significa segurança. Às vezes, as pessoas mais perigosas são aquelas que acreditam saber o que é melhor para todos os outros. No mundo dos cuidados paliativos, a linha entre aliviar o sofrimento e determinar o fim da vida é tênue como papel, mas é uma linha que jamais deve ser cruzada sem o consentimento explícito de quem a atravessa. A compaixão verdadeira respeita a autonomia, mesmo diante da morte. Quando iniciei meu estágio no principal centro de patologia da metrópole, confesso que estava simplesmente extasiado pela chance de aprender com um verdadeiro ícone da área. O Dr. Emerson era reverenciado por toda a região como um virtuoso em seu campo, alguém que dominava cada minúcia sobre análises de tecidos incomuns, técnicas de preservação e todo o espectro da patologia forense. No dia inaugural, ele me proporcionou um breve percurso pelas diversas instalações, salas de amostras, setores de arquivamento, áreas de conservação e similares. Durante todo o tour, enfatizava repetidamente a importância de honrar os falecidos. Expressou quanto valorizava oferecer aos estagiários uma imersão prática autêntica, e tudo emanava uma atmosfera de extrema seriedade e decoro. Solicitei suas orientações sobre minha trajetória na patologia e ele demonstrou genuíno interesse. Inclusive, permanecia após o expediente algumas vezes comigo,
resgatando casos antigos para discussão. Compartilhava narrativas sobre necropsias complexas que outros especialistas não conseguiram decifrar, mas que, de alguma maneira, ele sempre desvendava. Gradualmente, passei a enxergá-lo como uma espécie de mentor, talvez até mesmo um modelo a seguir. A simples menção de seu nome praticamente assegurava excelência profissional e credibilidade em nossa comunidade. As pessoas o tratavam com deferência, e eu compreendi perfeitamente o motivo. Nas semanas subsequentes, ele manteve essa postura prestativa. Frequentemente trabalhávamos até tarde e, espontaneamente, ele apresentava estudos de casos anteriores, revelando as metodologias que empregava. Investigava elementos que outros profissionais negligenciavam. Ocasionalmente, surgia em minha estação de trabalho e deixava artigos científicos ou publicações que julgava proveitosos para mim. Reconheci todo aquele acompanhamento como uma oportunidade extraordinária. Jamais tivera acesso a tal nível de expertise anteriormente, e ele sempre deixava explícito que eu poderia formular perguntas e envolver-me em todos os procedimentos ali. Havia esse constante lembrete de que ele prezava o profissionalismo e a minuciosidade. Esforcei-me para corresponder a esse padrão, fui meticuloso, respeitoso e segui sua orientação. Era difícil não se impressionar com a fluidez com que tudo funcionava sob sua supervisão. Entretanto, pequenas anomalias começaram a me intrigar após algum tempo. Inconsistências sutis na documentação, particularmente nos registros de admissão de corpos. Identifiquei algumas entradas, indicando que familiares haviam plenamente consentido com a liberação ou estudo do cadáver, mas eu nunca presenciara tais procedimentos. Normalmente, parentes comparecem, seguindo um protocolo estabelecido. Pessoas surgem, assinam documentos, conversam com a equipe. Faz parte da rotina padrão. Contudo, nesses casos específicos, havia nomes e assinaturas, mas ninguém efetivamente vira os familiares. Inicialmente, supus que talvez tivesse perdido esses encontros ou não estivesse escalado durante suas visitas. Relutante em tirar conclusões precipitadas, comecei a observar mais atentamente o estacionamento externo, especialmente durante os turnos noturnos. Em algumas ocasiões, avistei veículos desconhecidos, estacionados próximos à lateral do edifício, nunca nas proximidades da entrada principal. O Dr. Emerson saía pessoalmente para recebê-los. Nenhum outro funcionário envolvido, nenhum registro em livros de entrada, nenhuma documentação arquivada, apenas ele dialogando brevemente com quem estivesse no automóvel. E então partiam. Uma noite, vislumbrei um indivíduo transportando o que aparentava ser um recipiente médico refrigerado pela porta lateral com o Dr. Emerson. Era tarde e a iluminação estava reduzida no corredor, impossibilitando uma visualização clara de sua fisionomia ou do conteúdo do recipiente. Todo aquele cenário emanava estranheza. No dia seguinte, indaguei-o casualmente sobre aquelas reuniões após o expediente, tentando não aparentar desconfiança, apenas curiosidade. Ele sorriu, completamente descontraído, e explicou que realizava sessões privadas para estagiários voluntários ocasionalmente. Afirmou que eram pessoas interessadas em medicina, porém não oficialmente vinculadas a qualquer programa, permitindo-lhes contornar as formalidades, menos burocracia, mais aprendizado, brincou. Aquilo não me soou correto. Normalmente, workshops dessa natureza precisam ser aprovados pela universidade ou alguma instituição reguladora, especialmente quando envolvem restos humanos. Existe burocracia por motivos legítimos. Entretanto, ele agiu como se fosse algo absolutamente trivial. Ainda assim, não insisti. Eu era um novato e não desejava transparecer que o estava acusando de irregularidades. Ele possuía reputação consolidada e eu facilmente poderia ser excluído do programa por fazer questionamentos excessivos. Contudo,
Não conseguia parar de refletir sobre aqueles carros não registrados e entradas misteriosas. Algo estava dissonante. Comecei então a examinar os diários de admissão mais minuciosamente, não apenas folheando, mas efetivamente analisando datas e cruzando referências de nomes, buscando padrões, tentando identificar se alguma identidade aparecia repetidamente ou se as mesmas datas continham múltiplas entradas sem registros correspondentes de visitantes familiares. Foi um processo moroso, mas intuí que deveria haver algo revelador ali. Finalmente, encontrei um relatório onde o nome do falecido estava marcado com uma anotação para fins educacionais, com consentimento familiar. Porém, não havia declaração assinada, nenhuma cópia de documentos de identificação, nada anexado para corroborar tal afirmação. Considerei que talvez fosse apenas uma negligência administrativa. Então, decidi verificar os armários de arquivo para localizar os documentos originais. Nada. A pasta referente àquele caso estava incompleta, sem assinaturas, sem formulários legais. Selecionei alguns outros relatos semelhantes e percebi que todos seguiam exatamente o mesmo formato. Mesma redação, mesmo tipo de carimbo, mesma ausência de documentação adequada. Era como se fossem modelados a partir de um template, apenas preenchidos com identidades diferentes. Uma noite, soube que o Dr. Emerson permaneceria até tarde novamente para um de seus cursos particulares. Decidi ficar, simulando ter trabalho pendente. Aguardei até que o local estivesse silencioso e ele estivesse na sala de dissecação. Sabia que ele não trancava o corredor interno durante a noite. Então me desloquei vagarosamente pelo corredor, parando próximo à porta de vidro que conduzia à sala. As luzes estavam acesas lá dentro. Agachei-me lateralmente e espiei pela extremidade da porta. No interior, avistei um grupo de desconhecidos vestindo jalecos brancos imaculados. Estavam reunidos ao redor de uma das mesas metálicas, concentrados em um corpo disposto no centro. O Dr. Emerson estava presente, falando em voz alta e gesticulando em direção a diferentes partes anatômicas. Apontava para órgãos, descrevendo aspectos como lesões hepáticas e alterações no tecido cardíaco. O grupo assentia ocasionalmente, tomando notas ou gravando em seus dispositivos móveis. Não se assemelhava a uma aula formal. Parecia uma exibição privada, sem registro, sem segurança, sem autorização. Apenas indivíduos aleatórios, recebendo acesso privilegiado a uma autópsia ao vivo. A atmosfera estava densa. Compreendi que aquilo não era apenas uma infração de normas, era algo profundamente antiético e ilegal. Aquelas pessoas não eram estudantes, não eram médicos autorizados a estar ali. Necessitava de provas concretas, não apenas meu testemunho. Peguei meu celular, desativei o flash e comecei a gravar através da estreita janela. Mantive-me abaixado, cauteloso para não produzir ruídos. Filmei por alguns minutos, capturando imagens nítidas das pessoas ao redor do corpo sobre a mesa e o Dr. Emerson em atividade. Em determinado momento, ele riu e pronunciou algo como: "Vocês não encontrarão esse tipo de experiência prática em nenhum outro lugar. Temos sorte que este é recente." Seu tom não era casual. Estava vangloriando-se, como se estivesse orgulhoso de proporcionar-lhes algo exclusivo. Interrompi a gravação quando começaram a discutir detalhes específicos da dissecação. Não queria arriscar ser descoberto. Aquela filmagem deveria ser suficiente. Na manhã seguinte, dirigi-me imediatamente ao diretor do laboratório. Desconhecia o que sucederia, mas exibi-lhe o vídeo. Ele assistiu em silêncio, olhos fixos na tela, e então simplesmente disse: "Permaneça aqui." Saiu da sala e retornou acompanhado de outros 2 funcionários seniores. Todos nos sentamos para revisar novamente o material.
Quando decidimos auditar conjuntamente os registros de entrada de corpos, não demorou muito para confirmarmos que diversas assinaturas de supostos familiares eram claramente falsificadas. As datas não coincidiam. Alguns arquivos não possuíam anexos de qualquer espécie. Contatamos as famílias listadas nos registros e descobrimos que muitas delas sequer sabiam que os corpos de seus entes queridos estavam em nossas instalações, muito menos sendo utilizados para propósitos educacionais. Foram informadas que os corpos já haviam sido transferidos ou sepultados. Algumas ainda guardavam cinzas ou confirmação de enterro. A revelação de que o respeitado Dr. Emerson estava por trás disso deixou o diretor do laboratório perplexo. Ele trabalhara ali por anos e era considerado confiável. Ninguém jamais suspeitara de qualquer conduta questionável. Contatamos as autoridades naquele mesmo dia. Quando a polícia chegou, colheram depoimentos, iniciaram a coleta de todos os arquivos vinculados às entradas suspeitas e solicitaram uma auditoria interna. Entreguei o vídeo como evidência incontestável de que pessoas não autorizadas receberam acesso aos corpos, uma grave violação ética e legal. A partir desse ponto, a investigação escalou rapidamente. Investigadores compareciam diariamente solicitando verificação de registros, gravações de segurança e até mesmo examinando logs de acesso para determinar quem entrava e saía das instalações. O Dr. Emerson foi convocado para interrogatório. Não negou a realização das sessões, mas tentou justificá-las. Alegou acreditar na educação pública e que aquela era sua maneira de auxiliar as pessoas a compreenderem anatomia. Afirmou que as sessões eram inofensivas, apenas observadores interessados em medicina e que tudo era tratado com respeito. Contudo, independentemente de suas tentativas de explicação, o fato incontestável era que não havia consentimento legal e as famílias jamais concordaram com tais procedimentos. Para elas, constituía uma evidente violação da dignidade de seus entes queridos. Fui solicitado a testemunhar como denunciante. Prestei meu depoimento, disponibilizei a gravação completa e descrevi detalhadamente tudo o que presenciara. A equipe de defesa do Dr. Emerson tentou caracterizar o episódio como um mal-entendido, mas numerosos elementos eram incongruentes. As assinaturas forjadas, os documentos inexistentes, as reuniões em horários extraordinários. Era excessivamente comprometedor para ser ignorado. Ele foi oficialmente destituído de sua posição, teve sua licença médica cassada e foi impedido de atuar em medicina forense novamente. Após a conclusão do processo judicial, abandonou a cidade. Ninguém mais o viu. Rumores sugerem que se mudou para outro estado, mas ninguém sabe com certeza. Permaneci no estágio sob nova supervisão, alguém rigoroso quanto às normas e procedimentos. As operações normalizaram-se, mas jamais esqueci o quão próximo estive de participar involuntariamente de algo tão antiético. Essa experiência me ensinou uma lição valiosa. Por vezes, as pessoas que aparentam maior confiabilidade são justamente aquelas que ocultam os segredos mais sombrios. Consegui um emprego numa pequena clínica de emergência em um distrito residencial tranquilo. Era o tipo de lugar acolhedor, cercado por estacionamentos amplos e cafeterias charmosas nas proximidades. Não se tratava de um centro médico imponente, apenas uma edificação bem conservada e iluminada, com algumas salas para atendimento, uma recepção aconchegante e uma pequena área administrativa nos fundos. Todas as manhãs seguiam a mesma rotina de reuniões breves para distribuição de tarefas e definição de quem ficaria responsável por cada setor. Todos se conheciam como membros de uma grande família unida. As pessoas costumavam comentar que, se algo grave acontecesse,
Miguel seria sempre o primeiro a aparecer na cena. Ele era um paramédico extremamente dedicado e admirado por todos. Frequentemente permanecia além do seu horário e surgia prontamente quando alguém telefonava dizendo estar enfermo. Suas paredes estavam decoradas com diversos certificados emoldurados por serviços exemplares e cuidados excepcionais. Inicialmente, não refleti muito sobre isso. Miguel parecia apenas um profissional comprometido e genuinamente apaixonado por sua profissão. Entretanto, comecei a notar algo peculiar. Ele surgia em determinados lugares antes de qualquer outro colega. Às vezes, quando eu ia reabastecer medicamentos no depósito, subitamente ele aparecia perguntando se eu precisava de ajuda. Ou então, enquanto eu caminhava pelo corredor carregando prontuários, ele surgia do nada, já sabendo para onde eu estava me dirigindo. Era desconcertante, mas preferi ignorar, imaginando que talvez ele possuísse uma intuição aguçada ou um sexto sentido para prever situações problemáticas. Quem não gostaria de ter um colega assim? Contudo, comecei a perceber outro fenômeno inquietante. Algumas de nossas caixas de medicamentos analgésicos e injeções para emergências começaram a apresentar faltas inexplicáveis. Não desapareciam de uma só vez, mas gradualmente. Um dia, verificava a prateleira e tudo estava em ordem. No dia seguinte, faltavam alguns frascos. Ninguém sabia explicar o motivo e, quando questionados, ninguém admitia ter retirado qualquer medicamento. Os registros de inventário não coincidiam, e a enfermeira-chefe sugeriu que poderia ser apenas um erro nas contagens. Mas eu não estava convencido. Certo dia, um paciente desmaiou subitamente no corredor, próximo à sala de espera. Não houve sinais prévios, apenas um baque forte, e ele estava estendido no chão. Pessoas saltaram de suas cadeiras, gritando por socorro. Antes que alguém pudesse se mover, Miguel já estava lá. Não sei de onde ele surgiu. Num instante não estava presente. No outro, já administrava uma injeção rápida e eficiente. O homem retomou a respiração normal quase instantaneamente. Os presentes na recepção aplaudiram como se assistissem a uma cena cinematográfica. Miguel, porém, não esboçou reação, parecia atordoado, e apenas balançou a cabeça, dizendo: "Estou apenas cumprindo meu dever." Após esse episódio, a administração concedeu-lhe outro prêmio, mais um certificado emoldurado, entregue com apertos de mão e sorrisos. Miguel mal sorriu, afirmando que não necessitava de reconhecimentos. Mas a direção insistiu. Observei como todos o olhavam como se fosse uma espécie de salvador. Entretanto, não conseguia parar de refletir sobre a rapidez com que ele chegou ao local. Rapidez demais, algo que não fazia sentido. E então aconteceu novamente. Paciente diferente, horário diferente, mas o mesmo padrão dor torácica, colapso, caos. E novamente, Miguel já estava presente, aplicando a mesma injeção de emergência, estabilizando o indivíduo. Outro resgate. As pessoas começaram a comentar que ele possuía um instinto extraordinário, sempre no lugar certo na hora exata. Mas esses incidentes não são comuns? 2 emergências graves, ambas durante seus plantões? Eu trabalhava naquela clínica há meses e nunca havia presenciado nada semelhante. Algumas semanas depois, um senhor idoso desmaiou na área de recepção. Sem qualquer sinal prévio, Miguel já estava circulando por perto. Atendeu o homem, verificou seus sinais vitais e lidou com a situação impecavelmente, salvando-o. Foi então que comecei a sentir um desconforto crescente. Não estava exatamente assustado, apenas inquieto. Não podiam mais ser coincidências 3 ocorrências consecutivas. Além disso, o estoque de medicamentos diminuía cada vez mais rapidamente. A administração convocou uma reunião, anunciando que intensificariam a segurança, instalariam mais câmeras e restringiriam o acesso a determinados suprimentos, suspeitando que funcionários pudessem estar desviando materiais. Eu,
Porém, sabia que havia algo mais. Comecei a manter meus próprios registros. Cada vez que retirava um frasco, anotava. Cada caixa, cada dose, tudo documentado num caderno guardado em meu armário. Não estava acusando ninguém ainda, mas precisava verificar se algo estava realmente errado. Não houve alarde, os dias transcorriam e eu continuava verificando e comparando silenciosamente, sem compartilhar minhas suspeitas com ninguém, nem mesmo com Miguel. Uma noite, ao passar pela sala de suprimentos a caminho da área de descanso, vislumbrei Miguel através da porta entreaberta. Inicialmente ele não me notou. Estava parado diante do armário onde guardávamos os medicamentos potentes, aqueles utilizados apenas em casos críticos. Hesitei momentaneamente, pensando que talvez estivesse apenas reabastecendo algo. Então, o vi alcançar um frasco e guardá-lo rapidamente no bolso. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, ele se virou, me viu e fez um aceno rápido, como se nada tivesse acontecido. Não questionei suas ações naquele momento. Era evidente o que tinha presenciado, mas não queria tirar conclusões precipitadas. Contudo, aquela cena permaneceu gravada em minha mente. Mais tarde, naquele mesmo dia, ocorreu outra emergência. Um paciente que aguardava na recepção começou repentinamente a convulsionar. As pessoas estavam gritando, tentando auxiliar, quando Miguel surgiu, retirando de sua bolsa exatamente os medicamentos necessários. Administrou-os com precisão, mas desta vez o desfecho não foi positivo. O paciente estabilizou-se temporariamente, mas as convulsões causaram danos neurológicos permanentes. A família visitava diariamente, esperando por uma melhora que nunca aconteceu. O homem nunca mais foi o mesmo. Aquele foi o ponto decisivo para mim. Não podia mais ignorar. Examinei os registros minuciosamente, buscando qualquer indício que explicasse a falta de medicamentos e como Miguel sempre dispunha do medicamento correto no momento exato. Então, verifiquei as gravações das câmeras de segurança da área de armazenamento. Demorei para analisar todas as filmagens, mas encontrei algo que me deixou estarrecido. Havia uma sequência mostrando Miguel abrindo uma bolsa de soro destinada a um paciente que havia chegado com uma lesão leve, apenas uma pequena fratura. Miguel adicionou algo à solução. Não consegui identificar a substância, mas claramente não seguia o protocolo. Ele selou novamente a bolsa como se nada tivesse ocorrido. Minhas mãos começaram a tremer. Permaneci sentado, assistindo repetidamente àquela cena. Miguel não era apenas um profissional competente ou sortudo, ele estava criando emergências, provocando danos deliberadamente apenas para poder ser o único a resolver a situação, ou ao menos tentar. Sabia que precisava relatar o ocorrido, mas não conseguia deixar de pensar nas consequências, como seria recebida minha denúncia se a chefia não acreditasse. Poderia perder meu emprego ou, pior, ser responsabilizado pelos incidentes. Finalmente, reuni coragem e procurei o gerente. Não fiz acusações diretas, apenas mostrei as gravações e expliquei o que havia observado. Ele escutou atentamente, sem interrupções. Após alguns minutos, pediu-me que mantivesse o assunto confidencial, garantindo que tomaria providências. No dia seguinte, a equipe de segurança instalou câmeras ocultas nos corredores e nas salas de armazenamento. Não demorou muito, em poucos dias, obtivemos as evidências necessárias. As filmagens mostravam Miguel retirando medicamentos específicos capazes de provocar convulsões, palpitações cardíacas e outras reações graves. Em seguida, ele abordava pacientes com algum pretexto e, minutos depois, algo dava errado e ele estava sempre presente para salvá-los. O padrão era quase mecânico. Assistimos às gravações quadro a quadro na sala administrativa. Ninguém falou muito, a realidade era demasiado perturbadora. Miguel não era um herói, estava deliberadamente colocando pessoas em risco. E não se tratava apenas de alguns casos isolados.
Ao aprofundarmos a investigação nos registros anteriores, descobrimos 3 pacientes que não sobreviveram. Chegaram com condições tratáveis, mas faleceram repentinamente devido a complicações durante seus plantões. Entregamos todas as evidências à polícia. Quando as autoridades vieram buscá-lo, Miguel não estava na clínica. Havia saído mais cedo sem avisar. Localizaram-no no dia seguinte. Não ofereceu resistência, parecia sereno, como se já esperasse por aquele desfecho. Durante o interrogatório, não negou nada. Afirmou que jamais pretendeu ferir alguém, apenas sentia que salvar vidas o fazia sentir-se importante, necessário. Alegou que não esperava que as situações escalassem tanto e acreditava poder controlar tudo. As famílias dos pacientes ficaram devastadas. Algumas vieram à clínica exigindo explicações, outras simplesmente deixaram de comparecer. O ambiente inteiro se transformou. Jornalistas apareceram fazendo perguntas, a clínica foi submetida a investigações e durante semanas parecia que tudo estava prestes a desmoronar. Precisei prestar depoimentos à polícia, testemunhando sobre o que havia presenciado e descoberto. Não foi fácil, continuava pensando em como as pessoas costumavam admirar Miguel, sorriam para ele, agradeciam-lhe, chamavam-no de herói. Questionava-me se aquelas famílias sequer suspeitavam da verdade. Nosso gerente trabalhou incansavelmente tentando reorganizar a situação. Trouxe especialistas que revisaram cada protocolo, reforçou o controle sobre medicamentos e implementou sistemas de segurança mais rigorosos. Miguel foi demitido imediatamente. No julgamento, foi condenado por múltiplas acusações, agressão, adulteração de medicamentos e até homicídio culposo. O tribunal considerou a duração dos crimes e quantas vidas foram afetadas, sentenciando-o a anos de reclusão. Contudo, essa punição não trouxe ninguém de volta, nem reverteu os danos causados. Durante muito tempo não consegui confiar em ninguém. Cada vez que via um colega próximo aos medicamentos, sentia-me compelido a verificar. Melhorei gradualmente, mas ainda reflito sobre como tudo aconteceu tão facilmente, como estávamos todos tão próximos de algo que não conseguíamos enxergar. Existe uma linha tênue entre alguém que genuinamente faz o bem e alguém que necessita sentir que está fazendo o bem, independentemente do custo. Essa é uma lição que jamais esquecerei. Ainda recordo com nitidez o dia em que iniciei minha trajetória como assistente do Dr. Gabriel Winters, um renomado cirurgião que atuava em um dos complexos médicos mais prestigiados da nossa região. Aquele centro de excelência atraía pacientes de todos os cantos, alguns percorrendo distâncias superiores a 150 quilômetros em seus veículos luxuosos, determinados a receber o que consideravam ser o melhor tratamento disponível. Desde o primeiro momento, fiquei absolutamente fascinado pela confiança inabalável que o Dr. Winters demonstrava. Sua postura era única, jamais recuava diante de procedimentos que outros profissionais consideravam arriscados demais. Quando surgiam casos aparentemente impossíveis ou excessivamente complexos, ele era invariavelmente o primeiro a declarar: "Farei tudo ao meu alcance para salvar esta vida." Esta atitude determinada despertou em mim profunda admiração, pois simbolizava o que eu acreditava ser a verdadeira essência do heroísmo. Não celebridades ou esportistas, mas médicos que diariamente encaravam a morte com dignidade e coragem inabalável. O centro cirúrgico onde atuávamos era equipado com tecnologia de ponta, monitores ultramodernos, sistemas robóticos assistenciais, instrumentos de precisão milimétrica, tudo que a medicina contemporânea poderia oferecer. Os pacientes geralmente chegavam dominados pelo medo, mas bastava uma conversa com o Dr. Winters para que se acalmassem instantaneamente.
Seus olhos se iluminavam com esperança, como se estivessem diante de alguém capaz de reverter qualquer adversidade que seus corpos enfrentassem. E, para ser justo, frequentemente ele conseguia. Presenciei-o executar procedimentos que eu havia apenas estudado teoricamente, intervenções que demandavam precisão extraordinária e nervos absolutamente controlados. Naturalmente, nem todos os pacientes se recuperavam completamente, mas o índice de sucesso era suficientemente elevado para que ele conquistasse a reputação de ser o melhor cirurgião da região. Uma característica que observei logo no início foi que o Dr. Winters nem sempre seguia os protocolos estabelecidos. Ele frequentemente adaptava procedimentos, alterava sequências, ocasionalmente omitia etapas consideradas padrão. Curiosamente, ninguém questionava suas decisões. O respeito por sua experiência era absoluto e a confiança em seu discernimento inquestionável. Naquele ambiente hierarquizado, era natural seguir o fluxo sem questionamentos. Eu mesmo me convenci de que sua vasta experiência lhe permitia enxergar nuances que escapavam à minha compreensão limitada. Afinal, quem era eu, recém-formado, para questionar um mestre de sua magnitude? Com o passar do tempo, porém, certas atitudes começaram a parecer verdadeiramente inquietantes. Inicialmente, eram alterações sutis, mudanças repentinas no planejamento cirúrgico, momentos antes de iniciarmos o procedimento. Certa vez, ele selecionou instrumentos completamente incomuns para determinada intervenção, justificando: vamos verificar se isto nos proporciona melhor acesso. Em outra ocasião, segundos antes da incisão inicial, ele sugeriu: experimentemos aquele material de sutura especial. Poderá economizar tempo durante o fechamento. Lembro-me do olhar desconcertado trocado entre as enfermeiras, mas o silêncio prevaleceu. Ninguém ousava questionar. Ele era a autoridade máxima naquele espaço sagrado, e sua palavra era lei absoluta. A maneira como o Dr. Winters descrevia o ato cirúrgico era peculiarmente reveladora. Ele falava sobre a experiência como se fosse uma jornada emocional intensa. Sinta aquela pulsação, aquela tensão elétrica. É neste momento que tudo realmente importa. Costumava dizer, como se tentasse transmitir seu entusiasmo à equipe. Inicialmente, interpretei aquilo como uma estratégia motivacional para manter todos concentrados. Contudo, gradualmente percebi que havia algo mais profundo. Ele parecia estar em busca da adrenalina pura, como se o risco fosse o verdadeiro protagonista de sua atuação profissional. Em 2 ocasiões consecutivas, pacientes não sobreviveram após complicações surgidas justamente depois dessas pequenas adaptações de última hora. Oficialmente, ninguém atribuiu culpa direta ao cirurgião. Complicações são inerentes a procedimentos complexos. Entretanto, não conseguia afastar o pensamento perturbador de que, se tivéssemos seguido os protocolos estabelecidos, aquelas pessoas poderiam ter tido maior probabilidade de sobrevivência. A administração hospitalar começou a observar nossa equipe mais atentamente. Era perceptível que, embora ninguém verbalizasse preocupações, havia olhares vigilantes acompanhando cada movimento do Dr. Winters. Apesar disso, ele mantinha sua trajetória inalterada. Após um desses casos mal-sucedidos, ele me confidenciou: é impossível avançar sem assumir riscos. Se optarmos sempre pelo caminho seguro, permaneceremos estagnados. Limitei-me a assentir silenciosamente, mas internamente questionava se aqueles riscos eram realmente justificáveis ou se ele estava simplesmente apostando com vidas humanas porque podia fazê-lo. A situação atingiu um ponto crítico quando um terceiro paciente, naquele mesmo mês, foi transferido para a UTI após uma cirurgia conduzida pelo Dr. Winters, jamais recuperando a consciência. Foi o estopim para que o hospital iniciasse uma investigação interna aprofundada.
Repentinamente, todos os registros cirúrgicos estavam sendo minuciosamente examinados, cada anotação escrutinada com rigor implacável. A equipe investigativa não tardou a descobrir algo profundamente perturbador. O Dr. Winters não estava informando adequadamente seus pacientes sobre os métodos não convencionais que empregava. Certamente, todos assinavam termos de consentimento para procedimentos complexos, mas nenhum deles havia concordado explicitamente com técnicas experimentais que ultrapassavam limites éticos fundamentais. O ambiente no departamento transformou-se drasticamente. O cirurgião, antes reverenciado agora, enfrentava o silêncio constrangedor que dominava as salas quando ele entrava. Observei também uma mudança em seu comportamento. Ele vagava pelos corredores com um olhar distante, como se estivesse permanentemente à espera do próximo caso desafiador que pudesse aterrissar em sua mesa. Um dia, na sala dos funcionários, acidentalmente o ouvi conversando com outro cirurgião. Suas palavras, pronunciadas em tom monótono, gravaram-se profundamente em minha memória. Só me sinto verdadeiramente vivo quando o resultado é incerto, como uma moeda lançada ao ar. Aquela confissão me paralisou. Naquele instante, compreendi que ele não considerava os pacientes como deveríamos, como seres humanos, confiando suas vidas a nossos cuidados. Para o Dr. Winters, eram peças em um jogo de alto risco que o mantinha estimulado. Alguns dias depois, reuni coragem para uma conversa particular. Tentei manter o tom respeitoso, mas precisava compreender por que ele continuava ignorando procedimentos padronizados. Surpreendentemente, ele não negou. Confessou que procedimentos rotineiros o entediavam profundamente, que apenas operações de alto risco lhe proporcionavam energia e propósito. Falava sobre isso com o entusiasmo de uma criança descobrindo uma nova aventura emocionante. Lembrei-o que os pacientes desconheciam completamente os riscos adicionais aos quais estavam sendo submetidos, que ignoravam o perigo a que estavam expostos por suas escolhas unilaterais. Sua resposta foi perturbadoramente simples. Se funcionar, todos ganham. Se falhar, é simplesmente o destino seguindo seu curso. Foi nesse momento que a realidade me atingiu com força avassaladora. Por trás daquela fachada de confiança e habilidade técnica, existia alguém que transformara o sofrimento humano em fonte de adrenalina pessoal. A comissão investigativa retornou, desta vez exigindo documentação completa sobre todas as suas técnicas especiais, cada arquivo, cada desvio de protocolo, cada caso em que ele abandonara procedimentos convencionais. Tudo precisava ser minuciosamente documentado. Não tive alternativa senão ser absolutamente honesto. Respondi a todas as perguntas com franqueza e tornou-se evidente que cada decisão questionável havia partido dele, enquanto eu simplesmente seguira suas orientações. Percebi, com horror, que havia me tornado cúmplice involuntário de algo perigosamente antiético. Quando a investigação foi concluída, os resultados eram impossíveis de ignorar. O Dr. Winters foi imediatamente suspenso de suas atividades cirúrgicas, aguardando análise mais aprofundada. Durante a reunião formal perante o Conselho Médico, ele admitiu abertamente que havia desenvolvido dependência da sensação de incerteza, da adrenalina do risco. Sou atraído pela fronteira entre vida e morte, declarou sem hesitação. Desejo operar na extremidade do possível. A reação foi de choque generalizado. Colegas que o admiravam profundamente, que respeitavam seu inegável talento, ficaram sem palavras. Todos havíamos acreditado que sua motivação era fundamentalmente humanitária, o desejo de salvar vidas. Agora, confrontávamos uma realidade completamente distinta. Alguns de seus ex-pacientes, aqueles que sobreviveram, manifestaram-se em sua defesa, argumentando que ele lhes concedera uma segunda chance. Contudo, para as famílias daqueles que não tiveram a mesma sorte, tais argumentos eram irrelevantes. Para eles,
Tratava-se de uma traição imperdoável da confiança depositada. Tornou-se impossível para mim continuar trabalhando naquele ambiente. Solicitei transferência para outro departamento, incapaz de permanecer próximo a alguém que tratava vidas humanas como peças em um jogo de azar de altíssimo risco. Semanas depois, o Dr. Winters deixou a cidade silenciosamente. Surgiram rumores de que tentava obter licença médica em outro estado, buscando recomeçar sua carreira longe do escândalo. Espero sinceramente que as autoridades reguladoras levem a sério o suficiente seu histórico para impedir que isso aconteça. Mais do que tudo, desejo que esta história permaneça como um alerta, que as pessoas se lembrem do que ocorreu aqui e que outros pacientes sejam protegidos de se tornarem involuntariamente parte da obsessão de alguém com a emoção do desconhecido. Porque na medicina, quando transformamos vidas humanas em apostas, inevitavelmente todos perdemos. Na tranquila comunidade onde cresci, 3 idosos faleceram em apenas 2 meses. Todos estavam sob os cuidados do Dr. Maurício Carvalho. Foi quando meus sentidos de alerta despertaram. O Dr. Carvalho era uma figura constante em minha vida desde a infância. Tratou gerações da minha família, desde meus avós até meus episódios de gripes fortes durante o crescimento. Meu avô o chamava carinhosamente de Dr. Mãos de Ouro, apelido que se espalhou por nossa pequena cidade. Dr. Carvalho exerceu medicina em nossa comunidade por mais de 3 décadas. Sua residência era facilmente identificável pelo exuberante jardim que mantinha meticulosamente um verdadeiro santuário de rosas multicoloridas, lilazes perfumados e cercas vivas imponentes. Seu antigo sedã azul petróleo permanecia quase sempre estacionado junto à cerca, raramente se movendo, exceto para suas visitas domiciliares diárias. Sua presença era reconfortante, sempre com um sorriso sereno no rosto. Visitava-nos durante celebrações familiares, aniversários, ou simplesmente para compartilhar um café e conversas despretensiosas. Meu avô, que sofria com problemas articulares e hipertensão, consultava-se frequentemente com o Dr. Carvalho, mas as visitas sempre terminavam com meu avô animado, compartilhando histórias sobre partidas de futebol que assistiram juntos ou reminiscências de juventude. Em nossa casa, o nome do Dr. Carvalho era pronunciado com respeito e admiração. Ninguém jamais expressou qualquer desconfiança. Ele era parte integrante da vizinhança, alguém em quem todos depositavam confiança absoluta. Então começaram as mortes. 3 idosos de nosso quarteirão, Dona Elisa, Senhor Peixoto e a Senhorita Domingues, faleceram em um intervalo de poucos meses. Todos eram pacientes do Dr. Carvalho. Inicialmente não dei maior importância. Afinal, todos tinham idade avançada, entre 70 e 80 anos. Lamentável, certamente, mas não incomum. Contudo, algo sobre essa sequência me incomodava profundamente. Uma inquietação persistente que não conseguia definir claramente. Numa tarde qualquer, visitei a casa de uma amiga para assistirmos a um filme. Nada extraordinário. A avó dela estava presente, tranquilamente tricotando em sua poltrona favorita. Durante nossa conversa casual, mencionei os recentes falecimentos, comentando que o Dr. Carvalho devia estar passando por um momento difícil, com tantos pacientes falecendo. Foi quando a avó de minha amiga ergueu o olhar e proferiu palavras que me gelaram a espinha. Ele veio me visitar à noite, disse ela com naturalidade, como se comentasse sobre o clima. Intrigada, pedi que elaborasse. Ela explicou que, aproximadamente uma semana antes, por volta das 23 horas, quando já estava recolhida, ouviu batidas na porta. Quando minha amiga atendeu, encontrou o Dr. Carvalho, alegando necessitar verificar o estado de saúde da idosa. Você estava se sentindo mal? Havia solicitado assistência médica?
Questionei. Ela negou com um movimento de cabeça. Estava me sentindo perfeitamente bem naquele dia, mas ele insistiu que era importante. O que ela compartilhou em seguida permaneceu gravado em minha memória. Acordei sentindo uma leve tontura, como se algo tivesse tocado meu braço. Ele estava ao lado da cama, segurando uma seringa. Afirmou ser um medicamento urgente. Suas recordações após esse momento eram nebulosas. Apenas lembrava-se dele ajudando-a a se sentar, aplicando a injeção e recomendando repouso. Ela presumiu que fosse relacionado à sua pressão arterial, embora nada parecesse anormal naquele momento. Após uma breve pausa, ela interrompeu seu tricô e acrescentou: "Eu não o chamei, e não compreendo por que ele apareceu." Uma semana depois, ela faleceu. Insuficiência cardíaca, segundo o diagnóstico oficial. Apenas uma dessas coisas que acontecem na velhice, diziam todos. Depois dessa conversa, não consegui afastar aqueles pensamentos. Comecei a fazer perguntas discretas pela vizinhança, tentando não despertar suspeitas. Para minha consternação, relatos similares emergiram repetidamente. Idosos mencionando visitas noturnas do Dr. Carvalho, sempre após o anoitecer, frequentemente depois das 22 horas, sempre desacompanhado, sempre sem agendamento prévio. Ninguém demonstrava preocupação. Afinal, ele era um médico respeitado. Talvez fosse apenas dedicação profissional, talvez genuína preocupação com seus pacientes mais vulneráveis. Então, certa noite, enquanto estava na casa de meu avô, o telefone tocou. Era o Dr. Carvalho. Escutei apenas a parte da conversa de meu avô. "Claro, Maurício. Sim, estou acordado. A pressão está controlada hoje, mas se quiser passar aqui, fique à vontade." Quando indaguei sobre a ligação, meu avô explicou despreocupadamente. Apenas Maurício querendo verificar minha pressão arterial. Eram 21h30. Aquilo me incomodou profundamente. Meu avô não apresentava sintomas, não demonstrava desconforto. Não havia razão aparente para uma visita médica àquela hora, especialmente para algo tão rotineiro como aferir pressão arterial. Não conseguia ignorar o padrão que se tornava cada vez mais evidente. Refleti sobre os falecimentos recentes. Dona Elisa, Senhor Peixoto, Senhorita Domingues, todos haviam recebido visitas noturnas, pelo que pude apurar, sempre com a mesma justificativa. Apenas uma verificação rápida, um tratamento preventivo. Permaneci acordada, caminhando inquieta pela sala, ocasionalmente observando pela janela o carro do Dr. Carvalho, estacionado como sempre próximo à sua cerca, algumas casas adiante. Tomei uma decisão que jamais imaginei tomar. Instalei discretamente uma pequena câmera no quarto de meu avô. Nada sofisticado, apenas uma lente diminuta camuflada em um porta-retrato digital. Sentia-me desconfortável, admito. Nunca havia monitorado minha própria família, mas algo nas visitas do Dr. Carvalho, especialmente aquele último telefonema, provocava-me profunda inquietação. Durante aproximadamente uma semana, nada aconteceu. Meu avô seguia sua rotina normalmente, e eu verificava as gravações todas as noites, observando apenas cenas corriqueiras dele dormindo ou lendo na cama. Então, tarde da noite, quando nos preparávamos para dormir, ouvimos batidas na porta. Antes mesmo de verificar, eu sabia quem era: Dr. Carvalho. Permaneci no corredor, próximo ao quarto de meu avô, escondida, tentando captar a conversa. A voz do Dr. Carvalho era suave, quase sussurrada. Mencionou estar ali para uma verificação rápida. Comentou algo sobre meu avô precisar relaxar e deixar o estresse partir. Meu avô, como sempre, parecia completamente à vontade. Confiava cegamente no Dr. Carvalho. Conversaram brevemente, mas as vozes diminuíram, impossibilitando-me de compreender tudo. Ouvi o som de uma gaveta sendo aberta, algo metálico, seguido de silêncio. Minutos depois, Dr. Carvalho partiu. Não esperei muito.
Fui diretamente verificar a câmera, extraí o cartão de memória e transferi o vídeo para meu laptop. O que presenciei fez minhas mãos tremerem. Dr. Carvalho, com frieza calculada, retirou uma seringa. Sem hesitação, sem explicações, aplicou uma injeção no braço superior de meu avô, que estava sentado na cama. Não houve menção a qualquer medicamento, nenhuma justificativa. Aquela cena não correspondia a nenhum tratamento prescrito. Eu havia verificado meticulosamente todas as medicações de meu avô, cada anotação médica. Nada justificava aquela injeção. Felizmente, meu avô não apresentou piora naquela noite. Talvez a dosagem fosse pequena, talvez não fosse algo imediatamente letal. Mas eu estava farta de conjecturas. O vídeo era irrefutável. Dr. Carvalho administrou uma injeção não solicitada, em silêncio, sorrateiramente, como se fosse uma prática habitual. Na manhã seguinte, mostrei a gravação ao meu avô. Inicialmente, recusou-se a acreditar, repetindo: Maurício jamais faria isso. Ele cuida de mim há décadas. Assistimos à filmagem repetidamente, em câmera lenta. Gradualmente, a realidade começou a penetrar sua resistência. Admitiu ter sentido leve tontura naquela noite após a saída do Dr. Carvalho, mas atribuiu ao processo natural de envelhecimento. Expliquei-lhe que não poderia ignorar aquilo. Precisava comunicar às autoridades. Não tinha certeza de como reagiriam a uma acusação contra um médico respeitado com décadas de serviço comunitário. Não seria simples, especialmente em uma cidade onde todos se conhecem. Mas não podia mais fingir. Aquilo não era cuidado médico. Era algo profundamente perturbador. As autoridades levaram o vídeo a sério e iniciaram uma investigação minuciosa, examinando os registros do Dr. Carvalho. As descobertas confirmaram minhas suspeitas. Diversas prescrições não correspondiam aos históricos dos pacientes. Medicamentos registrados não coincidiam com os dispensados. E, mais alarmante, substâncias controladas haviam sido adquiridas em quantidades injustificáveis, sob nomes de pacientes já falecidos. Existia um padrão inequívoco que apontava diretamente para o Dr. Carvalho. A investigação aprofundou-se, rastrearam compras, verificaram registros de inventário. Descobriu-se que o Dr. Carvalho vinha solicitando poderosos sedativos, analgésicos e até medicamentos utilizados em cuidados paliativos, utilizando sua licença médica discretamente, cuidadosamente, sem despertar suspeitas ou questionamentos. Tinha acesso privilegiado, ninguém pensaria em desafiá-lo. Quando o detiveram, não ofereceu resistência, não protestou, nem tentou fugir. Permaneceu ali, sereno como sempre, e pronunciou palavras que ainda reverberam em minha mente. Não suportava vê-lo sofrer. São meus amigos. Queria apenas aliviar sua passagem. Alegou sentir que era seu dever estar presente nos momentos finais de seus pacientes, não querendo que partissem sozinhos, em sofrimento. Acreditava estar prestando um serviço compassivo. Não via suas ações como criminosas, mas como atos de misericórdia. Nossa comunidade ficou em estado de choque. Ninguém conseguia assimilar que aquele homem, que tratara gerações, comparecia às celebrações familiares e cuidara de todos nós, estava silenciosamente encerrando vidas atrás de portas fechadas. Não por ódio ou ganância, mas porque genuinamente acreditava estar fazendo o correto, poupando pessoas de sofrimento prolongado. Foi particularmente difícil para mim aceitar, ainda mais para meu avô. Haviam sido amigos por décadas. Ele não conseguia compreender como alguém em quem depositara tanta confiança pudesse cruzar aquela linha ética fundamental. Sentia-se profundamente traído, assim como eu. Dr. Carvalho enfrentou múltiplas acusações relacionadas ao uso ilegal de medicamentos controlados e tratamentos não autorizados. Perdeu sua licença médica permanentemente. Talvez genuinamente acreditasse que suas ações representavam misericórdia.
talvez fosse incapaz de reconhecer a gravidade moral de suas decisões. Mas para as famílias daqueles que partiram sem escolha, não foi misericórdia. Foi roubo de tempo precioso, de dignidade, de autonomia sobre suas próprias vidas. Frequentemente reflito sobre quanto tempo levei para perceber que algo estava errado, quão próximo estive de perder meu avô, como o perigo pode se ocultar atrás de um sorriso gentil, protegido por décadas de confiança construída. Não confio tão facilmente agora, nem mesmo nas pessoas que parecem mais confiáveis. Aprendi que, às vezes, aqueles designados como guardiões de nossa saúde podem se transformar em seus maiores ameaçadores, justificando ações impensáveis sob o manto da compaixão mal direcionada. A linha entre cuidado e controle, entre ajuda e dano, é mais tênue do que imaginamos. E quando essa linha é cruzada, mesmo com as melhores intenções, as consequências são devastadoras e irreversíveis.